E aí, gente, vejam bem, né? O assalto aqui nessa loja de roupas foi considerado aqui como algo imprevisível, inevitável, né? Pelas próprias peculiaridades, pela própria atividade exercida pela loja de roupas. Como eu falei para vocês, essa análise de caso fortuito e força maior tem que ser vista caso a caso, né? Com a demonstração do caso concreto é que a gente vai analisar se aquele evento foi imprevisível e inevitável para considerá-lo como caso fortuito. O que é que eu quero dizer com isso? Esse mesmo assalto que foi considerado como caso fortuito nessa situação, ele pode ser considerado como algo previsível em outras, né, a depender do caso concreto. Então isso acontece, por exemplo, no próximo exemplo, em que esse assalto passa a ser previsível e, portanto, não pode ser considerado caso fortuito, motivo pelo qual ele não será excludente de responsabilidade civil. Então aqui no slide 17, né, vemos o seguinte exemplo. Um assalto que aconteceu num estabelecimento de uma agência bancária do centro da cidade no dia 3 de fevereiro de 2020. Um assalto, uma conduta humana, né? Tem que ser uma conduta humana para ser considerada caso fortuito. Ele é decorrente, é um evento imprevisível decorrente de uma conduta humana. E aí a gente se pergunta, né? Tinha como prever que o assalto ocorreria naquela situação específica? A gente pode considerar um assalto em um estabelecimento bancário como algo imprevisível? E aqui, gente, nesse exemplo fica mais difícil, né? A própria atividade praticada pelos bancos em geral, pelos estabelecimentos bancários, eles demandam aí uma certa dose de segurança. Né? Ele lida com valores, ele lida com bens, motivo pelo qual a segurança está conexa à atividade da agência bancária. Então, garantir a segurança daquelas pessoas e dos bens e valores que estão ali presentes constitui algo que está conexo à própria atividade da agência bancária. É um risco que ela corre diante do exercício da atividade que ela pratica. Então, um assalto nessa agência bancária, ele não é tão imprevisível assim. É algo previsível. E por conta de ser algo previsível, essa agência bancária tem que tomar aí todas as cautelas possíveis para evitar, né, a ocorrência desses assaltos, desses crimes no âmbito dos seus estabelecimentos. Então, essa conduta humana que no exemplo anterior era imprevisível, nesse exemplo da agência bancária, ele passa a ser previsível. O assalto nesses estabelecimentos bancários é algo que pode acontecer a qualquer momento, por conta da própria atividade que essas agências, que esses estabelecimentos exercem na sociedade, não é isso? Tinha como evitar? E aí talvez sim tivesse como evitar. Se tivesse com o aparato de segurança regular, né, adequado, aquele assalto poderia ter sido evitado. Se tivesse ali um procedimento eficaz para que ninguém adentrasse ao estabelecimento bancário com porte de armas, talvez aquele assalto tivesse sido evitado. Certo? Então aquilo que era no exemplo anterior inevitável, nesse exemplo aqui passa a ser evitável. Motivo pelo qual a gente não pode falar de caso fortuito em assalto de estabelecimento, né, de agência bancária. Porque o assalto em agência bancária deixa de ser imprevisível e inevitável. Certo? Faz parte da própria atividade exercida pelo banco essa questão da segurança, de garantir a segurança das pessoas e dos bens e seus valores. Certo? Motivo pelo qual a jurisprudência entende que essas agências bancárias responderão sim pela indenização, né, pelo dano, melhor dizendo, sofrido pelos clientes no âmbito do estabelecimento dessas agências bancárias e decorrentes de assaltos. Tá certo? Porque não se trata nessa situação de um caso fortuito. Então veja o que diz aqui, por exemplo, o enunciado 443 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vai dizer que o caso fortuito e força maior somente serão considerados como excludentes de responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. E a gente viu aqui que a segurança
é algo que é conexo à atividade desenvolvida. Essas agências bancárias têm que garantir a segurança das pessoas, certo? Esses assaltos, eles são previsíveis. Esses crimes, eles são previsíveis em nossa sociedade. E essas agências bancárias têm que tomar as cautelas necessárias. Então, olha aqui, por exemplo, o recurso especial aqui do STJ de 2005, né? Em relação ao assalto ocorrido em estabelecimentos bancários, a jurisprudência do STJ tem afastado a sua caracterização como caso fortuito ou força maior. Então, para o STJ, não se trata aqui de caso fortuito nem de força maior, né? Mantendo o dever de indenizar da instituição, pois a segurança é essencial ao serviço prestado. A segurança é algo que é conexo à atividade desenvolvida por essas agências bancárias, certo? Então, não é possível falar de caso fortuito nem de força maior nessa situação. Ok, gente? Outro exemplo. E nos casos famosos de saidinha de banco, né? Será que o banco também é civilmente responsável pelo dano sofrido pela vítima? Né? Aquela vítima que retirou determinados valores de uma agência bancária e no trajeto de volta, por exemplo, da sua casa, já fora do estabelecimento, ele é vítima de um assalto, né? Dessa saidinha de banco. Será que nessa situação esse banco é civilmente responsável? E aí já fica mais difícil desse banco evitar, né, gente, essa conduta. Quando é dentro do seu estabelecimento, até que a gente compreende que se trata de algo previsível e inevitável. Mas fora do estabelecimento do banco, é difícil a gente entender dessa forma. Motivo pelo qual a jurisprudência entende que esses casos de saída de banco, o banco não é civilmente responsável, tá? Não tem como ele evitar que isso aconteça. Não tem como ele garantir a segurança pública. Aí já é demais, aí já seria um excesso. Então, veja, por exemplo, o que é que o STJ vai dizer. Como visto, né, para o STJ, em se tratando de instituição financeira, os roubos às agências são eventos totalmente previsíveis e até esperados, né? Se for dentro da agência, sim. Há essa previsibilidade, são esperados, como o STJ está dizendo aqui, e podem ser evitados, né? Não se podendo admitir que o banco invoque as excludentes de responsabilidade do caso fortuito ou força maior e culpa de terceiros. Mas aqui não, olha. No caso de saída de banco, não. Não há como responsabilizar a instituição financeira na hipótese em que o assalto tenha ocorrido fora das dependências da agência, em via pública, sem que tenha havido qualquer falha na segurança interna da agência bancária que propiciasse a atuação dos criminosos após a efetivação do saque. Certo? Então é algo que acontece fora da agência, não tem como o banco evitar, certo? Não tem como o banco prever onde isso vai acontecer, com quem vai acontecer, em que momento vai acontecer, motivo pelo qual não tem como considerar a saidinha de banco como caso fortuito, né? Desculpa, gente, não tem como considerar essa saidinha de banco, né, como algo de responsabilidade civil aqui da própria agência bancária, ok? Então, saidinha de banco, o banco não se responsabiliza, né? Ele não tem aí responsabilidade de garantir a segurança de todo mundo após sair das dependências da agência bancária, né? Quem tiver interesse em aprofundar esse conhecimento acerca dessa responsabilidade bancária, é só dar uma olhadinha lá no informativo 512 do STJ que consegue ver bem direitinho aí, tá? Outro exemplo, eu coloquei aqui do STJ também, né? Ação de indenização por danos morais, ato libidinoso praticado contra passageira no interior de uma composição de trem de metrô. Certo? Mesmo aqui, compreensão. Imagina aí uma transportadora, né? Que ela exerce o transporte de pessoas através do trem do metrô. Certo? Ela administra o trem do metrô. Imagine que em determinada situação, uma passageira ela é vítima aí de ato libidinoso, como acontece bastante, né? Infelizmente, de alguém no âmbito desse transporte público. Será que essa transportadora tem responsabilidade civil? Né? Ou se trata aí de algo que é imprevisível e inevitável? Seria, portanto, um caso fortuito, que a gente viu que é equiparado a fato exclusivo de terceiro.
Podia ser um fato exclusivo de terceiro aqui também, né? Dizer que isso é caso fortuito ou fato exclusivo de terceiro, tanto faz, porque eles se equiparam. Certo? As consequências são as mesmas. Certo? Tinha como essa transportadora prever essa situação, e aí é difícil, né? Haver essa previsibilidade naquele caso concreto, que naquela situação aquelas pessoas estariam envolvidas nesse tipo de situação. Teria como evitar que isso acontecesse? É também difícil, porque garantir a segurança desse tipo de segurança dentro do transporte público não faz parte da atividade exercida pela transportadora, né? O que a transportadora tem que garantir aí é a segurança no transporte. É garantir que as pessoas cheguem ao destino, né, da forma como entraram no veículo. Né, que elas não sofram dano em decorrência desse transporte, em decorrência desse trajeto. Mas evitar que um passageiro cause dano a outro, aí já fica mais difícil. Aí se torna algo mais inevitável. Então se entende aqui, gente, que há sim excludente de responsabilidade civil. Essa transportadora ela não pode ser responsabilizada por ato libidinoso praticado contra a passageira. Porque evitar, né, garantir esse tipo de segurança não é algo conexo à atividade de transporte que ela está realizando. Tá certo? Então coloquei também esse julgado do STJ para quem tiver interesse em dar uma olhadinha e ficar à vontade. Beleza? Visto que caso fortuito é algo decorrente de uma conduta humana, partimos agora, melhor dizendo, para o estudo da força maior. E essa força maior, ela é um evento também inevitável. Ela pode ser até previsível, certo? Esse evento pode ser até previsível muitas vezes, mas é inevitável. Não tinha como evitar com que ele acontecesse, certo? Esse evento que causou o dano, ele iria acontecer de qualquer forma. E o que diferencia a força maior do caso fortuito é que a força maior não decorre de uma conduta humana. O evento de força maior ele vai decorrer, como eu coloquei aí para vocês, de eventos da natureza, né? Os chamados atos de Deus, como por exemplo um terremoto, inundação, um raio, tá? Então é um evento que decorre da própria força da natureza, né? São eventos da natureza, e como eventos da natureza são plenamente previsíveis, mas tais eventos são inevitáveis. Não tem como a gente responsabilizar ninguém por algo, né? Por algum evento natural que era inevitável, tá certo? Então isso é força maior e a consequência é a mesma. Quando acontecer algo em decorrência de força maior, haverá excludente de responsabilidade civil, e aquele suposto agente causador do dano não terá dever de indenizar coisa alguma. Beleza? Primeira observação. Será que essas excludentes de responsabilidade civil aplicam-se nos casos de responsabilidade objetiva? Será que fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, força maior, eles se aplicam naquelas situações de responsabilidade objetiva, né? Aquelas situações em que não se é necessário, se dispensa a demonstração de culpa do agente causador do dano para que haja o dever de indenizar, certo? Será que aquele suposto agente causador do dano, em uma situação de responsabilidade objetiva, ele deixará de ter o dever de indenizar caso aconteça alguma dessas excludentes de responsabilidade civil? Ou isso só se aplica no âmbito da responsabilidade subjetiva, na qual o elemento culpa é essencial? Gente, essas excludentes de responsabilidade civil, elas se aplicam tanto à responsabilidade subjetiva quanto à responsabilidade objetiva. Não importa, tá? Sempre que se observar fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior, independentemente de que seja uma situação de responsabilidade subjetiva ou objetiva, haverá sim essa exclusão do dever de indenizar. Aquele suposto agente causador do dano não terá dever de indenizar coisa alguma. E a justificativa disso é algo que a gente já sabe. Como eu falei para vocês, essas excludentes atingem um nexo de causalidade.
não atingem o elemento culpa, certo? Então, o elemento culpa que diferencia responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva não vai ter nenhuma influência nessas excludentes de responsabilidade, porque o que elas atingem aqui é o nexo de causalidade entre conduta e dano. Então, essa excludente de responsabilidade civil vai romper o nexo de causalidade no âmbito da responsabilidade subjetiva, da mesma forma que ela rompe o nexo de causalidade no âmbito da responsabilidade objetiva. Veja que a gente não está tratando aqui de culpa. Culpa não é, né, importante no estudo dessas excludentes de responsabilidade. Ok? Então não pensem que na responsabilidade objetiva essas excludentes de responsabilidade não vão ser aplicadas, porque elas se aplicam sim, certo? Da mesma forma que acontece no âmbito da responsabilidade subjetiva. Então vejam aí o exemplo que eu coloquei para vocês de um julgado do TJ de São Paulo de 2017. Né? A gente verifica o seguinte: acidente em rodovia administrada em regime de concessão pública, certo? Isso aqui se trata de responsabilidade objetiva, porque se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tá, gente? Então aqui a responsabilidade dessa empresa em que há essa concessão pública na administração da rodovia é objetiva, ela responde objetivamente por esse acidente, certo? Não precisa analisar o elemento culpa para responsabilizar essa empresa por esse acidente ocorrido na rodovia, é isso que eu quero dizer, certo? Então, descontrole da condução do veículo em razão de travessia de pedestre em local inadequado, nexo de causalidade afastado, fato exclusivo de terceiro. Responsabilidade objetiva da concessionária afastada, certo? Então, de acordo com esse julgado, houve um fato exclusivo de terceiro. Esse acidente aconteceu nessa rodovia por conta de uma conduta de um terceiro, esse pedestre, né, que atravessou em local inadequado, e por ter havido esse fato exclusivo de terceiro, afastou-se a responsabilidade civil dessa empresa, mesmo se tratando de uma responsabilidade objetiva. Tá certo? Responsabilidade objetiva da concessionária afastada. Então, nunca esqueçam disso, que elas se aplicam sim aos casos de responsabilidade objetiva. Observação 2. Em alguns casos de responsabilidade objetiva, as excludentes de responsabilidade civil não afastam o dever de indenizar. Isso geralmente ocorre quando o evento danoso integra o chamado risco do negócio. É o que a gente viu lá com relação ao assalto em agência bancária, tá, gente? Aquele evento, o assalto, que em outras situações se trata de caso fortuito, ou fato exclusivo de terceiro, tanto faz, né? E que é utilizado como excludente de responsabilidade civil. Em outras situações, elas não são consideradas excludentes de responsabilidade civil, porque o evento é conexo à própria atividade de risco exercida por aquela empresa, certo? Há um risco do negócio. A agência bancária, ela está em constante risco de ser assaltada, porque ela lida com valores, ela lida, né, com bens, motivo pelo qual isso deixa de ser imprevisível e inevitável, essa situação. Então, quando há esse risco do negócio, né, quando o evento danoso ele está conexo a essa atividade de risco, essas excludentes de responsabilidade elas não afastam o dever de indenizar. Por isso que eu disse que a análise tem que ser caso a caso. Furtos, roubos, aqui já se trata de outro exemplo, né? Furtos, roubos e latrocínios ocorridos no interior de estacionamentos de empresas. Será que esses furtos e roubos a clientes, né, ou ao patrimônio de clientes, no estabelecimento de empresa, no estacionamento de uma empresa, melhor dizendo, faz com que essa empresa tenha a responsabilidade de indenizar esses clientes? E aí se trata do próprio risco do negócio, né? Do próprio risco do empreendimento, do risco da atividade, de acordo com essa observação 2. O que é que se entende dessa situação? Essa empresa que está fornecendo esse estacionamento, e esse estacionamento muitas vezes é um estacionamento pago, né, pelos clientes,
ela tem que garantir a segurança do patrimônio dos clientes que está ali naquele estabelecimento, certo? Então, caso haja algum assalto, algum furto, roubo ou latrocínio no interior desse estacionamento, essa empresa é responsável sim por conta desse evento, porque esse evento está conexo à própria atividade de risco assumida pela empresa. A partir do momento em que ela dispõe de um estacionamento para seus clientes, ela tem que garantir a segurança dos clientes no interior desse estacionamento. Então, ela não pode invocar em seu favor excludente de responsabilidade de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, porque a segurança ela tinha que ser garantida naquela situação, tá certo? Então, como a gente vê aí nesse julgado, uma vez que em troca de benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever, implícito em qualquer relação contratual, de lealdade e segurança com uma aplicação concreta do princípio da confiança. Então, ela não pode aí invocar nenhuma excludente de responsabilidade por conta desse incidente que aconteceu no interior de seu estacionamento, certo? A empresa está se beneficiando desse estacionamento e ela tem que garantir a segurança no interior desse estacionamento, certo? Então, ela responde sim, de acordo com a súmula 130, perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, certo? Não importa se ela colocou lá uma placa avisando que não vai se responsabilizar, ela vai se responsabilizar sim, não importa, tá? Assaltos praticados em shopping center. E da mesma forma se entende que no shopping center, quando isso acontece no interior desse estabelecimento, ele responde sim pelo dano sofrido pelos clientes assaltados, tá certo? Porque esse shopping center ele tem que garantir a segurança desses clientes. Quando a gente busca um shopping center é porque a gente sabe que ali seria, em tese, um local mais seguro, um local mais confortável, certo? Motivo pelo qual há um risco do empreendimento, certo? O shopping center responde sim, de acordo com o STJ, pelo assalto praticado no seu interior, pois o fato entra no risco desse empreendimento, tá bom? Então também não há o que se cogitar nesse assalto praticado em shopping center de caso fortuito ou força maior. Transportador rodoviário municipal responde por assalto praticado contra passageiros. Imagina aí um assalto praticado no ônibus aqui, né, de transporte municipal ou de transporte aí rodoviário. Será que ele responde por esse assalto? Ou se trata aí de fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito, de acordo com o que a gente viu? Será que ele tinha o dever de evitar esse evento danoso? Né? Ou esse evento danoso ele era inevitável? Gente, a doutrina a jurisprudência do STJ vai dizer o seguinte, né? A morte decorrente de assalto à mão armada dentro de ônibus, por se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço de transporte, força maior, constitui-se em causa excludente de responsabilidade da empresa concessionária do serviço público. Então, mais uma vez, chama a atenção. A segurança que uma transportadora, né, de transporte público, aí, de passageiros, tem que garantir é a segurança da própria integridade física daquele passageiro, né, com relação à atividade de transporte, né, no decorrer do trajeto. Não a segurança com relação a fatos, né, a condutas de terceiros. Certo? Então, a segurança pública não está conexa à atividade dessa transportadora, motivo pelo qual ela não pode se responsabilizar pelo assalto praticado contra os passageiros, né, no âmbito de determinado transporte. Tá certo? Então, ela poderá invocar, sim, a excludente de responsabilidade civil de fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito, porque garantir a segurança desses passageiros nesse sentido, né, de se evitar a prática de crimes, não faz parte da atividade que foi assumida por essa transportadora. A transportadora de passageiros ela não assume o risco acerca de crimes. Tá bom, gente?
E aqui uma observação que eu faço, ó, que a própria jurisprudência ela tratou aqui como força maior, né? Confunde caso fortuito e força maior. E aí é como eu falei para vocês, há muita discussão. Tem gente que entende que força maior e caso fortuito são sinônimos, que é o que parece que foi feito aqui nesse julgado. E tem situações em que há essa diferenciação como a gente fez em nossa aula, tá certo? Então leiam aqui força maior como caso fortuito, porque o assalto decorre de uma conduta humana. Mas vai ser bastante comum vocês se depararem com esse tipo de confusão, tá certo? Roubo no caso de serviço de entrega realizado por prestadores de serviço de transporte de cargas, como por exemplo os Correios. Será que os Correios vão se responsabilizar pelo roubo da carga com relação àquele cliente, ao proprietário dessa carga? Ou isso não faz parte do risco assumido pelos Correios nessa atividade de transporte, certo? Mais uma vez, o STJ entende que não é razoável exigir que os prestadores de serviço de transporte de cargas alcancem absoluta segurança contra roubos. Então, quando houver esse roubo de carga, né, não pode ser os Correios ou qualquer outra transportadora chamada a indenizar o proprietário dessa carga, porque segurança pública é dever do Estado. O Correio não assume esse risco de guardar, né, essa carga contra criminosos, justamente porque segurança pública é dever do Estado e não da transportadora. Então o STJ vai dizer que ela pode invocar, sim, as excludentes de responsabilidade civil. Último exemplo, roubo em agência de Correios que oferece serviço de banco postal. E aqui, diferentemente do roubo de carga, né, os Correios vão se responsabilizar, sim, pelo assalto ocorrido em estabelecimento que oferece o serviço de banco postal, certo? Porque quando ele oferece o serviço de banco postal, ele está assumindo um risco que qualquer agência bancária assume. Então, nessa situação da agência de Correios, com relação, por exemplo, a um assalto ocorrido no interior do seu estabelecimento, quando ele oferece esse serviço de banco postal, ele não pode invocar em seu benefício as excludentes de responsabilidade civil de caso fortuito ou fato exclusivo de terceiro. Porque quando ele assume o risco da atividade bancária, ele é responsável sim, ele tem que tomar todas as cautelas de segurança necessárias para evitar a prática desses crimes. Ok? Então, de acordo com o informativo 559 do STJ, nós vamos ver que a empresa de Correios e Telégrafos é responsável pelos danos sofridos pelo consumidor que foi assaltado no interior da agência de Correios no qual é fornecido o serviço de banco postal. Justamente porque ele é tratado aqui como qualquer agência bancária. Ok, gente? Então, bons estudos e até a próxima aula, quando iremos iniciar o estudo do dano, certo? Nosso quarto e último elemento da responsabilidade civil. Então, qualquer dúvida, vocês já sabem que podem me contatar através do e-mail ou do nosso Google Sala de Aula, ok? Então, se cuidem e fiquem com Deus.